Hoje veremos o setor 222, no caderno 13, capítulo 15, que se inicia na página 149, o módulo 37 dos exercícios na página 153. Nosso tema é trocas de calor. Calor. O que é o calor? Calor é uma forma de energia. É muito importante vocês pensarem assim: energia em trânsito que é transferida espontaneamente do corpo com maior temperatura para o de menor temperatura. Aqui no exemplo temos um corpo A com uma temperatura em graus Celsius 80 e um corpo B com uma temperatura em graus Celsius de 10. Então, como nós dissemos um conceito, certo? O calor vai passar espontaneamente do corpo A com maior temperatura para o corpo B com menor temperatura. Para nós entendermos corretamente, vamos definir capacidade térmica. Capacidade térmica de um corpo, representada pela letra C maiúsculo, corresponde à energia necessária para elevar a temperatura desse corpo em 1 grau ou em 1 unidade. Então, vocês têm aí o quociente entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Lembrem que a variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. E podemos também ter uma fórmula para a capacidade térmica que relaciona a massa com o calor específico. O que é o calor específico? O calor específico de uma substância corresponde à quantidade de calor que cada unidade de massa deve trocar para que sua temperatura varie em 1 unidade, 1 grau. Correto? Equação fundamental da calorimetria. Tomamos aquelas duas fórmulas que vimos no slide anterior. Capacidade térmica é a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Se nós substituirmos na primeira fórmula a capacidade térmica pela segunda fórmula M vezes C e fazendo em cruz, teremos a equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Nessa tabela, mostramos então quais as unidades que devem ser atribuídas a cada grandeza física, tanto a unidade prática como a unidade no sistema internacional. Então, vocês podem perceber que a quantidade de calor na unidade prática é a caloria, no sistema internacional, o joule. Massa, gramas na unidade prática, quilograma na unidade do sistema internacional. Não esqueçam que quilograma é com K minúsculo, ok? Calor específico em calorias por grama vezes grau Celsius, no sistema internacional, joule por quilograma vezes Kelvin. Capacidade térmica na unidade prática, calorias por grau Celsius, e na unidade no sistema internacional, joule por Kelvin. E a variação de temperatura na unidade prática, grau Celsius, e na unidade no SI, Kelvin. E temos a relação entre caloria e joule. Então, uma caloria aproximadamente 4,18 joules. Para avaliarmos as trocas de calor, usamos um instrumento chamado calorímetro. O calorímetro consiste de um recipiente termicamente isolado. Por que termicamente isolado? Porque eles têm que estar em condição adiabática, para evitar os 3 tipos de propagação de calor. Então, nesse calorímetro, nós temos um agitador, os terminais elétricos para ignição da amostra, um termômetro, uma câmara de reação, a água do calorímetro e uma cápsula contendo a amostra. Para evitar os 3 tipos de propagação do calor, que são a condução, a irradiação e a convecção, existem soluções. Por exemplo, para a condução, revestir os calorímetros com materiais isolantes ou deixar um vácuo entre as paredes do recipiente. Irradiação. A solução: espelhar as paredes por dentro e por fora, refletindo assim a radiação térmica. E por convecção,
a solução é vedar os orifícios pelos quais são colocados principalmente o termômetro e o agitador. Sabemos que não existe um calorímetro ideal. O que mais se aproxima é a garrafa térmica, também denominada frascos de Dewar. Princípio das trocas de calor sem mudança de fase. Apresentamos aqui um gráfico, temperatura vezes a quantidade de calor. Um experimento, colocamos um corpo de 80 graus Celsius e um outro a 20 graus Celsius. Evidentemente, pelo conceito de calor, o corpo de maior temperatura vai ceder calor para o de menor temperatura. Então, vocês veem aqui uma temperatura final, que é 50 graus Celsius. Então, nós utilizamos o seguinte: para atingir o equilíbrio térmico, o módulo do calor cedido é igual ao módulo do calor recebido, certo? Então, colocamos sempre entre barrinhas. Por convenção, o calor cedido é menor que zero, então ele leva o sinal negativo. E o calor recebido é maior que zero, leva o sinal positivo. Então, ficaria assim, calor cedido igual a menos calor recebido. Para não dar problema, às vezes, você errar qual calor cedido, qual calor recebido, então a gente utiliza assim, calor cedido mais o calor recebido igual a zero. Este é o princípio das trocas de calor. Aqui temos um exercício, o saber sempre. Esses exercícios resolvidos são sempre muito importantes, porque eles nos dão assim alguns parâmetros como nós devemos resolver os exercícios. Nesse exercício foi feita uma tabela que é de muita utilidade, onde nós colocamos os dados, né, e muitas vezes as questões, perguntas. Então, dentro de um calorímetro ideal, temos um corpo A de 400 gramas de massa e temperatura 80 graus Celsius. Colocamos lá na tabelinha. Em contato térmico com o corpo B de 200 gramas a temperatura de 30 graus Celsius. O calor específico sensível do corpo A vale 0,2 calorias por grama grau Celsius e do corpo B 0,6 calorias por grama vezes grau Celsius. Supondo que no processo de troca de calor não ocorreram mudanças de estado, isso é importante vocês observarem, determine o valor da temperatura de equilíbrio térmico. Então, colocamos os dados aí na tabela, o corpo, a situação, a massa, o calor específico de cada um, a temperatura final e a temperatura inicial. Então, nós colocamos as duas nossas formulinhas, calor cedido mais calor recebido igual a zero, substituímos pela fórmula da quantidade de calor, massa vezes calor específico delta θ, mais a massa calor específico delta θ do corpo B, igualamos a zero. Fazemos as substituições numéricas, 400 vezes 0,2, entre parênteses a variação de temperatura, θ menos 80, mais 200, 0,6, θ menos 30. Fazemos aqui 400 vezes 0,2, que deu 80, faz a distributiva, né? E teremos, então, 200 θ de equilíbrio menos os 100 mil, igual a zero. Aí vocês viram, ficou subentendido, passou o menos 10 mil para a direita, mudou o sinal, fez a divisão de 10 mil por 200 e chegamos na temperatura final de 50 graus Celsius. No módulo 37, nós temos os exercícios de aplicação. Esse é o primeiro exercício da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que temos 3 amostras de um mesmo líquido, são introduzidas num calorímetro adiabático de capacidade térmica desprezível, uma de 12 gramas a 25 graus Celsius, outra de 18 gramas a 15 graus Celsius e a terceira de 30 gramas a 5 graus Celsius. Calcule a temperatura do líquido quando se estabelecer o equilíbrio térmico no interior do calorímetro. Então, como sempre eu digo, colocar os dados e a pergunta, massa 1, massa 2, massa 3, respectivamente, 12 gramas, 18 gramas, 30 gramas. As temperaturas 1, 2 e 3, 25, 15 e 5. Qual a temperatura do equilíbrio? Essa é a nossa pergunta. As fórmulas
Q igual a MC delta θ, e calor cedido mais recebido igual a zero. Mesma coisa do exercício anterior. Pegamos Q cedido mais Q recebido igual a zero, substituímos o Q pela sua fórmula MC delta θ para cada substância, né, igualamos a zero. Substituímos numericamente 12 para massa 1, 18 para massa 2 e 30 para massa 3. Não precisamos colocar o calor específico porque é a mesma substância. Então, eles são eliminados. Então, 12 multiplicado por θ menos 25, mais 18 multiplicado por θ menos 15, mais 30 multiplicado por θ menos 5. Fazemos a simplificação por 6, 12 dividido por 2, desculpe, 12 dividido por 6 dá 2, 18 dividido por 6 dá 3 e 30 dividido por 6 dá 5. Fazemos a distributiva e depois deixamos à esquerda todos os valores que tem a incógnita, 2θ, 3θ, 5θ, somamos dá 10θ, passamos menos 50, menos 45, menos 25 para o segundo membro, trocando o sinal, 120, fazendo a divisão, θ 12 graus Celsius. A resposta, a temperatura no equilíbrio é 12 graus Celsius. No segundo exercício, nós temos um calorímetro de capacidade térmica 100 gramas graus Celsius. Observe que no exercício anterior não foi dada essa capacidade térmica, não consideramos. Contém 800 gramas de água a 80 graus Celsius, a quantidade de água a 20 graus Celsius, que deve ser adicionada a fim de que a mistura tenha uma temperatura de equilíbrio de 40 graus Celsius, é igual a... É um teste, não vamos chutar, vamos fazer a resolução. Colocamos os dados e a pergunta na nossa tabelinha, partes do sistema, calorímetro água, do calorímetro e água adicionada, a massa de cada um das duas águas, né? Do 800 e a massa pedida. O calor específico da água é 1, uma caloria grama grau Celsius. Temperatura final de todo o sistema é 40. A inicial, 80 da água e 20 da água a ser adicionada. E temos aí o delta θ. Preste atenção que, mas ele não deu a temperatura do calorímetro, certo? Mas a temperatura do calorímetro é a mesma da água que estava dentro dele. Então, 80 graus. Né? Fazemos a diferença. Eu gosto de pôr a final primeiro, já faço mentalmente o delta. 40 menos 80, menos 40, 40 menos 80, menos 40 e 40 menos 20, 20. Pegamos as duas fórmulas que já conhecemos, Q igual a MC delta θ, calor cedido mais recebido igual a zero, e fazemos as substituições, né? MC delta θ mais a capacidade térmica do calorímetro agora, que foi dada, mais MC delta θ. Fazemos as substituições numéricas, 800 vezes 1, 40 menos 80, mais 100, 40 menos 80, mais M, que ele quer saber, né? Essa massa da água adicionada, 1 vezes 40 menos 20. Fazendo as continhas dentro do parente onde tem números, né? Chegamos a 800 vezes menos 40, mais 100 vezes menos 40, a incógnita, que é a massa, vezes 20 igual a zero. Ok? Fazemos a multiplicação 800 vezes menos 40, 100 vezes menos 40, chegamos a menos 36.000 mais 2 θ, mais 20, desculpa, M da água que eu quero, igual a zero, e chegamos a 1.800 gramas, alternativa A. No último exercício, temos o exercício do Enem, né? E aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão? Quer dizer, vamos calcular um coeficiente aí. Desculpa, um quociente entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal. Então, da mesma forma como nós fizemos anteriormente,
somamos as duas quantidades de calor, igualamos a zero, né? Substituímos pela forma mc delta θ e cortamos o calor específico da água, certo? Porque é água, o calor específico é 1. E aí nós temos a massa da água quente com a diferença de temperatura 30 menos 70 e a massa a ser adicionada 30 menos 25. Obtemos 30 menos 70, 40 e 30 menos 25, 5, quer dizer, menos 40 na realidade, porque depois vai mudar o sinal. Então, a massa de água quente sobre a massa de água fria, 5 sobre 40, que a gente simplifica 1 sobre 8, fazemos em cruz, dará 0,125, alternativa B. E aqui vocês têm as instruções de tarefa, que são as mesmas da aula anterior de física, certo? E que vocês deverão me enviar até o dia 14 de maio, via e-mail, que eu já passei para vocês na outra aula, ok? Tchau, gente. Até a próxima aula de física e daqui a pouco a nossa aula de biologia.